Olá pessoal, tudo bem? Eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas que surgiram após eu postar o terceiro vídeo de análise e interpretação de desenhos enviados pelos nossos seguidores, pelos nossos inscritos. Durante a minha interpretação do desenho feito por uma criança, eu falei para vocês que o desenho de um sol que ali estava representava a figura paterna dessa criança. Isso despertou algumas dúvidas, alguns questionamentos, dentre eles o seguinte: qual a fundamentação técnica para esse insight sobre o Sol? Ou seja, de onde eu tirei a informação de que o Sol representa a figura paterna? Para mim conseguir explicar isso para vocês, eu vou me valer de um texto escrito por Sigmund Freud chamado Totem e Tabu. Nesse texto, Freud ele vem falar, ele vem contextualizar, ele vem conceitualizar a ideia de uma sociedade primitiva, de uma sociedade onde existia um grupo de seres humanos que era formado em uma estrutura de horda, ou seja, era um grupo hostil, onde existia a predominância de um macho alfa sobre o grupo. Esse macho alfa que detinha maior força, que era uma figura fálica, que era uma autoridade, enfim, que exercia o controle sobre todo o grupo, ele tinha alguns direitos, ele tinha algumas garantias, ele tinha alguns benefícios que os demais membros do grupo não tinham e que ele se valia desses direitos através de sua força, por ser esse macho predominante. Dentre os direitos que esse, vamos chamar de pai primevo, que era o conceito que Freud utilizou, detinha, era poder usufruir livremente de todas as mulheres do grupo. Isso fez com que esse pai ele tivesse diversos filhos, porque ele era o único macho que ia usufruir de todo esse grupo de mulheres e dominava todo esse grupo. Contudo, em um determinado momento, os seus filhos que cresceram, se desenvolveram, ficaram um pouco mais fortes, começaram a olhar para esse pai com um olhar dualístico, ao mesmo tempo de admiração, porque esse pai era um pai forte, era um pai dominante, era alguém que eles queriam se espelhar, mas também com um olhar de inveja, porque esse pai detinha de prerrogativas, de regalias e de direitos que eles não detinham, dentre eles poder usufruir livremente das mulheres. Diante dessa realidade, esses filhos eles começaram a cultivar um sentimento muito hostil de substituir esse pai, ou seja, de estar no lugar desse pai. Porém, eles tinham um desafio, que era superar a força desse pai primeiro, que era um homem muito mais forte, era o homem mais forte do grupo. Para conseguir superar esse desafio, o que eles fizeram? Eles se organizaram, se estruturaram em um grupo social. Em comum conluio, eles resolveram cometer o primeiro patrinicídio, ou seja, eles resolveram assassinar o próprio pai. Quando eles assassinaram esse pai, surgiu um novo problema. Qual elemento desse grupo vai substituir esse pai? Entende? Eles foram lá, tiraram o pai desse lugar fálico, tiraram esse pai desse lugar de destaque, esse homem que era forte, que dominava todo o grupo, agora ficou uma cadeira vazia. E obviamente que o irmão mais forte quis substituir esse pai. E o que aconteceu? Iniciou-se um ciclo, onde sempre o irmão mais forte ocupava esse cargo, os demais irmãos se organizavam, assassinavam esse irmão mais forte. E isso foi gerando um ciclo que se repetiu infinitas vezes. Diante desse ciclo de violência e assassinato, surgiu um sentimento de culpa por terem assassinado aquele primeiro pai, aquele pai que constituiu todas essas crianças, porque eles perceberam que cometeram um erro. E aí vem o sentimento de culpa. Esse sentimento de culpa foi o primeiro gatilho para se constituir o que Freud chamou de toteísmo. E o que é o toteísmo, pessoal? Essa cultura ancestral, indígena, onde você vai nessas tribos e você encontra aqueles postes de madeira, onde tem símbolos de animais, um símbolo que remete à ideia de um ser humano, mas tem características antropomórficas, como, por exemplo, você vê uma águia que tem pernas, tronco, ou seja, um formato de um ser humano, mas tem asas, tem uma cabeça de uma águia. Às vezes você vê simbolismo de um olho muito grande, uma cabeça muito maior do que de um ser humano teria. Enfim, são esses simbolismos que a gente encontra quando a gente está estudando a arqueologia humana. Por que surgiu o toteísmo?
O toteísmo, pessoal, é uma forma de representar esse pai primevo, ou seja, você constrói um poste de madeira e aquele poste de madeira passa a ser esse pai que foi assassinado. Só que esse pai agora ele passa a coexistir com essas pessoas, observando essas pessoas, vigiando essas pessoas, lembrando do pecado que essas pessoas cometeram, lembrando do erro que essas pessoas cometeram e fazendo com que o comportamento delas sejam controlado, contidos, que desperte o sentimento de culpa. Sempre vai existir elementos que são extra-humanos, ou seja, você vai ver um totem que tem uma forma humanoide, porém a cabeça é uma cabeça de águia, porém tem asas, enfim. Por que isso? Porque quando as pessoas olharem para aquele totem, elas têm que enxergar algo que é inalcançável. Elas vão enxergar o seguinte, olha, esse é o nosso pai primevo, é uma espécie de entidade simbólica que vai sendo constituída na mente humana. Esse pai primevo eu não consigo substituir. Eu não posso, por exemplo, vir aqui derrubar esse poste de madeira e o que ele representa, por quê? Porque ele é maior do que eu. Ele vê tudo, ele tem asas, ele enxerga tudo, ele é onisciente, ele é onipresente, enfim, cria-se um simbolismo, um elemento físico que está ali em forma de um totem, mas que aquele elemento físico ele está totalmente impregnado do que a gente chama de tabus, que são crenças que começaram com uma experiência real, mas migraram para uma lógica simbólica fantasiosa. Dentre os diversos tabus que estão diretamente associados ao toteísmo, pessoal, existem dois que frequentemente aparecem na maioria das tribos indígenas, na maioria das culturas ancestrais, que são a proibição do incesto e a proibição do patricídio, ou seja, criam-se crenças de que não se pode matar o próprio pai e nem desejar as mulheres que esse pai detém. Pegando essa conceitualização apresentada por Sigmund Freud sobre toteísmo e tabu e trazendo isso para a nossa cultura brasileira, vocês vão perceber que existem diversas similaridades. Exemplo, como que nós, aqui no Brasil, nos referimos ao nosso Deus cristão, como uma figura de pai. Ele me protege, ele zela por mim, ele me ama, mas ele também me limita. Ele também é inalcançável, ele também é algo que está muito distante de mim no ponto de vista de eu me igualar com ele, entende? Então, vocês conseguem perceber que a nossa crença também tem esse fenômeno psíquico, onde existe um pai, que é um pai primevo, um pai que criou tudo, e esse pai é extremamente fálico, poderoso e incomparável. Eu jamais vou conseguir me igualar a esse pai. Eu posso seguir os seus passos, eu posso tentar me aproximar daquilo que ele representa, mas eu jamais vou conseguir ser tão fálico quanto ele, ser tão poderoso quanto ele. Isso faz com que eu tenha que aceitar internamente, mentalmente, a ideia de limitação, de que existe sempre algo mais poderoso, algo que dita as regras da minha conduta humana. E caso eu não siga as regras dessa conduta humana, eu vou sentir culpa. Eu vou sentir como aqueles filhos apresentados por Sigmund Freud que perceberam que estavam rompendo com algo que era muito estrutural, rompendo com algo que era essencial. Essa ideia, gente, ela migra para tudo aquilo que a gente não consegue ter significado concreto. Assim como para o Sol. O Sol, para muitas culturas, é considerado uma entidade. E para nós brasileiros também, o Sol ele tem diversas conotações místicas. Exemplo, a gente olha para o Sol. O que é o Sol? Entende? O Sol é algo que nos aquece? É algo que nos dá luz? Mas e para além disso? O que eu consigo enxergar esse Sol? Eu consigo mensurar esse Sol? Eu consigo ditar a forma como esse Sol tem que trabalhar? Não. Eu apenas tenho que aceitar as condições que ele impõe. Entende toda essa postura de autoridade, essa postura fálica que esse elemento exerce sobre nós? E para que a gente consiga aceitar isso no nosso aparelho mental, eu tenho que apropriar de um arquétipo anterior já constituído em mim. E o arquétipo anterior que eu tenho constituído em mim é a ideia de paternidade. Por isso que diversas culturas, diversas sociedades enxergam a Lua, o Sol e outros elementos que são inalcançáveis e incontroláveis como entidades, porque elas estão para além daquilo que eu posso deter, para além daquilo que o eu deseja fazer. Entende isso?
E quando uma criança representa esses elementos, representa, por exemplo, um sol, uma lua, a projeção psíquica por trás do desenho está materializando esse arquétipo. Esse arquétipo que ao mesmo tempo fala de uma lua, fala de um sol, fala do místico, mas também fala da estruturação paterna, ou seja, a lei de uma autoridade psíquica inscrita no aparelho mental de uma criança.